Eleições 2016. Oferecimento. Finca, a mais completa faculdade de Rondônia. Uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Muito bem, estamos de volta com o debate SGC Eleições 2016 com os candidatos a prefeito de Porto Velho. Você acompanhou imagens do público que está presente também aqui no pátio, na sede da Rede TV, na capital. Estamos no terceiro bloco, terceira etapa desse programa, desse debate. Vamos agora conhecer a regra desse bloco, em que os candidatos fazem perguntas entre si. No terceiro bloco do debate, cada candidato fará perguntas entre si com temas livres. Nesse bloco, cada candidato terá direito a 2 respostas. O candidato sorteado terá 30 segundos para fazer a pergunta. O candidato perguntado terá 3 minutos para responder. A réplica será de 1 minuto e a tréplica será de 1 minuto. Todos os candidatos que farão a pergunta serão sorteados. O candidato que já respondeu fica impedido a responder novamente na mesma rodada. Vamos então ao sorteio do candidato que vai fazer a pergunta. O candidato começa perguntando. Candidato Ribamar Araújo. Candidato Ribamar, para quem o senhor dirige a sua pergunta, por favor? Eu dirijo para o candidato Léo Moraes. O senhor tem 30 segundos, por favor, candidato. Candidato Léo Moraes, foi declarado aqui que o município de Porto Velho tem 60 mil hectares de áreas degradadas. O que o senhor fará para a recuperação de toda essa área degradada, que é imensa e que causa um grande prejuízo à população rural de Porto Velho? Candidato, 3 minutos para a resposta, por favor. Eu agradeço ao candidato por me proporcionar essa oportunidade de conversar com toda a população e dizer que na condição de vereador e na condição de deputado estadual, sou um dos mais atuantes na área rural e principalmente nos nossos distritos, conhecendo principalmente as áreas degradadas, mas também a vocação de cada região. Por exemplo, União Bandeirantes, com a banana, com o abacaxi, a Ponta do Abunã, que nesse momento nos ouve lá em Extrema, que é vocacionado para o gado de corte, para o gado de leite. União Bandeirantes, nós comentamos, por exemplo, que tem 20 mil litros de leite que sai diariamente, proporcionar melhorias nas nossas estradas, nas nossas linhas, na 101, por exemplo, que traz União Bandeirantes aqui para a nossa área urbana. Nós temos o setor do extrativismo na beira do rio, nós temos a vocação da farinha no distrito de Calama, no distrito de Nazaré, de frutas, de hortaliças, tudo isso é necessário. A área de degradação tem que ter uma política pública muito consistente, presente, e que elas sejam integradas, como por exemplo a área de assistência social, que hoje ela é muito falha. As pessoas e as famílias que lá vivem ficam à mercê da própria sorte. Nós não temos sequer as sementes selecionadas, nós não estocamos no momento certo, nós não plantamos no momento adequado. Falta um calendário fixo lá na Secretaria Municipal de Agricultura. O que nós vemos, infelizmente, são muitas ações midiáticas. A exemplo dos tanques de piscicultura. Eu sei como os piscicultores sofrem na nossa região. Fizeram uma ação midiática no Terra Santa, mas não continuaram a ação de piscicultura, tanto do município como também no acompanhamento do Estado. A área degradada, extensionistas, nós temos que ter também parcerias, Sistema S, trabalhar com o governo do Estado sem sombra de dúvidas. E eu sei que vai ser parceiro, por exemplo, com a nossa Ematé, com o nosso Idaron, que hoje faz sim um trabalho propício para tal. Então acredito, candidato, que a nossa vocação
todo o alimento, por exemplo, que chega na sua casa, na sua que está aí, por exemplo, na Dona Cida, que está lá no Jardim Santana, a Dona Maria, que é do Conceição, que é minha amiga, a Sandra da Guanabara, do bairro Liberdade, 80% do produto que chega em sua casa é da agricultura familiar. Áreas degradadas impede a qualidade e também subutiliza essas famílias que tanto precisam dessa renda para sobreviver. Por isso, candidato, ações integradas mais uma vez. Nenhuma secretaria pode se distanciar da outra. E eu, na condição de prefeito, com um grupo limitado, porque nós não temos acordos políticos, nós podemos gerar esse maior resultado na área rural, que certamente vai melhorar a vida de cada pessoa, da família que precisa, por exemplo, apresentar seus produtos nas nossas feiras, nos nossos mercados e que infelizmente também não tem padronização de nada. Porto Velho vai mudar a partir de 2017. Obrigado, candidato. Candidato, para quem o senhor pergunta, por favor? Eu vou perguntar ao candidato Roberto Sobrinho. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Candidato, foi aqui muito falado a respeito da iluminação pública. Em nenhum momento eu entro em questão pessoal de ninguém, como nesse período todo que eu estou na gestão, nunca tratei de questão pessoal. Mas peguei a cidade de Porto Velho com menos de 50% iluminada. Por quê? Quando assumi, a Indur estava fechada. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Olha, candidato, o microfone aceita tudo. Primeiro que não é verdade essa história que 50% do município de Porto Velho não estava iluminado. Isso não é verdade. Segundo, me parece que vocês fizeram um jogo combinado aqui sobre esse negócio da Indur e de iluminação pública. Vou aproveitar para responder aqui, depois eu respondo você. Eu fui preso, candidato, por um juiz. 16 desembargadores me libertaram. Você tem que dizer isso também aqui. Segundo, o meu patrimônio é de 600 mil reais. O seu é de 11 milhões, com uma diferença. O meu foi investigado, o seu não foi. Voltando para aqui, para a Indur, para a iluminação pública. Eu administrei o município de Porto Velho ao longo de 2.800 dias. Faltando 13 dias para encerrar o meu mandato, foi realizada uma operação que não tem nada a ver com o Indur. E esta operação prendeu vários secretários meus. E esses secretários que foram presos, doutor Mauro, até hoje não tem processos contra ele. Eu não sei se o senhor sabia disso. Tá bom? É bom que o senhor saiba disso e que a população de Porto Velho saiba disso. Eu tinha 76% de aprovação. Eu era um dos melhores prefeitos das capitais brasileiras. Iria disputar o cargo de governador. E lamento muito que essa injustiça tenha sido cometida. Nós fazíamos aqui, doutor Mauro, a iluminação natalina. Uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica, que tentaram destruir, coordenada pela minha mulher. Ela coordenava a questão do embelezamento, ela não participava da licitação de nada disso. Só que tem uma diferença, doutor Mauro. A minha iluminação custava 800 mil reais. 800 mil reais. E ficava aquela maravilha onde as famílias iam, tiravam as fotos todas. A sua iluminação custava 2 milhões e 900. E este patrimônio que era adquirido com os 2 milhões e 900 não ficou para o município, era alugado. E você fazia mais, você pegava a iluminação que eu havia deixado, alugava 2 milhões e 900, depois levava embora e usava a nossa. Então é isso que nós temos que discutir sobre iluminação pública, doutor Mauro. É isso. Então as pessoas precisam saber que nós, utilizando a administração direta, nós conseguíamos ter um custo muito menor e com um padrão de qualidade muito superior. E digo à população aqui com muita tranquilidade, essa história de que 50% da cidade estava apagada é conversa fiada. Você que mora em Porto Velho, que me conhece e viu o que nós fizemos na modernização da iluminação lá da Zona Sul, da modernização da iluminação lá da Zona Leste, sabe muito bem que isso que foi dito aqui não corresponde com a realidade. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Telespectador, ouvintes, nós vivemos em cidades diferentes. Quando assumi, a Indur não tinha um caminhão. Era tudo terceirizado. As máquinas da Indur lá em São Carlos.
equipamos a Indur, e olha a recomendação que eu recebi de uma das cortes aqui da nossa cidade: fecha a Indur, bote o cadeado, faça a Indur ir para a Semusb, para a limpeza. Revitalizamos toda a Indur, mais de 11 caminhões, concurso público, a Indur funcionando, e hoje mais de 95% da cidade está iluminada. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Agora, querer se esquivar para cá, querer se esquivar para candidato, lá, obrigado, não candidato. é meu. Seu tempo esgotou, candidato. Candidato, 1 minuto para a réplica, por favor. Uma vez eu lhe convidei, Mauro, você falava de buracos na cidade de Porto Velho. Você se referia a buracos no município de Paraná, porque era um do PT que administrava lá. Você tentando me pressionar num debate desse. E eu lhe fiz um convite para andar nas ruas de Porto Velho, para ver se o problema era buraco, aqui tinha muito. Agora eu vou te fazer outro convite. Você disse que 95% da cidade está iluminada. Eu vou te fazer um convite para visitar um conjunto de bairros desse município aqui, que você vai ver que os seus assessores, e aí eu vou dar crédito a você, que os seus assessores estão lhe informando muito mal. E essa história da Indur, que você fez isso, fez aquilo, a Indur é uma empresa municipal de desenvolvimento urbano, ela tem autonomia. A sua gestão é feita lá pelo seu presidente, a questão orçamentária e tudo mais. Como você não tem condições de controlar o que está sendo licitado lá, eu também não tinha condições de controlar o que está sendo licitado lá. A nossa Indur, com todos os problemas que aconteceram, ela prestou um serviço nesse município. Eu não sei se é melhor ou pior do que você está dizendo. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Vamos agora ao sorteio de mais um candidato para a pergunta. Agora quem pergunta, candidato Léo Moraes, faz a pergunta. Candidato, para quem é a sua pergunta, por favor? Perguntar para o candidato Pimentel. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Candidato, é bem sabido que Porto Velho passa por um problema muito grande no trânsito, no direito de ir e vir. Questão de mobilidade urbana, questão das nossas calçadas, as questões mais amplas como transporte público coletivo, falta de abrigos, alimentadores e sistemas de integração. O que o senhor pretende fazer, caso eleito, a partir de 2017, para bem prover a população que tem o direito constitucional de ir e vir? Candidato, 3 minutos, por favor. A primeira mentira que nós ouvimos de toda a população nesse período todo é nós tratarmos de um novo contrato da concessão do transporte coletivo. Nós iremos pedir, como fizemos sempre na Secretaria de Saúde, um membro do Ministério Público, um auditor do Tribunal de Contas, o presidente do Sindicato dos Transportes Coletivos, dos motoristas e dos cobradores, um membro da Câmara de Vereadores, um procurador-geral do município. E nós vamos fazer com que esse processo da concessão para os próximos 20 anos, que a empresa fatura em média R$200 mil por dia, seja levado para licitar na Bolsa de Valores de São Paulo. Do mesmo jeito que é licitado a concessão da manutenção dos portos, dos aeroportos, das ferrovias, as concessões que envolvem bilhões de faturamento num período de 20 anos. Essa será uma medida democrática de transparência, levando a licitação para um núcleo econômico que possamos estar recebendo o consórcio de 1, de 2, de 3 ou 4 empresas. Essa será a grande inovação na concessão do transporte urbano. E nós pretendemos, fora isso, implantar ainda os corredores com articulação com os terminais, não só na zona central, não só, mas uns terminais dignos, terminais que possamos, o nosso passageiro, o nosso cidadão, ter uma triangulação e um destino entre um corredor e outro em 40 minutos de distância. Não esperar 1h40, como é o costume das reclamações que nós tivemos até aqui. Nós iremos também fazer uma inovação na acessibilidade. Nós queremos fazer com que nossas calçadas para os cadeirantes, eles não andem pelas ruas arriscando a morrer a qualquer momento, como é o costume, e queremos fazer com que essas calçadas de acessibilidade, a periferia da cidade, onde não foi olhada com calçada, nós passamos isso, inclusive discutindo o formato de mutirão. Nós queremos trabalhar com a comunidade próxima, unindo os problemas e as soluções através das subprefeituras e dos conselhos comunitários que nós discutimos muito. Eu, você,
todas as pessoas com que nós tivemos o contato ao longo desse período. Porto Velho não se administra o prefeito achando que sozinho resolve os problemas. Porto Velho se administra congregando esforços, é a sociedade participando. Não há quem se perdure no cargo, fique no cargo, se a comunidade não participar. Participando dos processos de inovação, participando dos processos da decisão e acompanhando a melhora na sua vida. Essa será uma filosofia, uma meta de trabalho que iremos implantar a partir de 1º de janeiro. Pimentel, 15. Obrigado, candidato. Candidato, 1 minuto para a réplica. Candidato, mobilidade urbana é muito maior do que isso. Nós temos uma lei de 2012, uma lei federal, que ela não foi cumprida aqui em Porto Velho. Mobilidade urbana diz respeito à padronização das nossas calçadas, à acessibilidade, sincronização dos nossos semáforos, terminais de integração em todas as regiões de Porto Velho, frota que esteja adequada. É pago, é uma concessão. É inadmissível que tenhamos hoje sim tem monopólio, que apenas uma empresa opera em Porto Velho. Independente da quantidade, nós vamos trazer quantidade. Afinal, através da quantidade, vem a qualidade. Eu fui o proponente, e eu fico bem à vontade, porque como vereador eu trabalhei exaustivamente. Eu fui proponente de uma audiência pública que nós desbaratamos, descobertamos, abrimos realmente o que de fato tinha acontecido. Perdemos 90 milhões de reais por falta de projeto técnico. Nós estamos falando em políticas efetivas, locais. E fui o primeiro a tratar de passe livre, com desoneração inclusive do ICM, que é por parte do Estado e que o Estado tinha que ter participado. Obrigado, candidato. 1 minuto, candidato, para a réplica. Realmente, a fala do candidato que fez a réplica, ele falou tudo que eu disse como solução dos problemas da mobilidade urbana. Ele não falou nada diferente do que eu explanei, do que eu estudei, do que eu ouvi de você, cidadão. Do que nós conversamos, do que nós tivemos na sua casa. Foi daí que gerou a solução que vocês me pediram que eu fizesse. Então nós estamos articulados, nós estamos num pacto de confiança. E esse pacto de confiança entre eu e vocês, ele é inquebrável. A nossa honra nunca será desrespeitada, porque vocês é o fruto, é o meu objetivo de trabalhar pela Porto Velho que eu amo, a Porto Velho que eu quero, a Porto Velho que tem pressa. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio de mais um candidato. Falar a sua pergunta nesse bloco. Candidato Pimenta de Rondônia. Candidato, para quem o senhor faz a sua pergunta, por favor? Fazer a pergunta para o candidato Mauro Nazif. O senhor tem 30 segundos, por favor. Candidato, o senhor recebeu a prefeitura com várias obras andando, né? Os viadutos, a rodoviária e a Vieira Caula. Essas obras já vinha do outro mandato e emperrada. Por que essas obras não terminam, candidato? Não são concluídas essas obras? Você está sendo muito modesto. Eu recebi várias obras. Várias. No caixa da prefeitura tem mais de 250 milhões de reais que foram deixados pela gestão anterior. Obras que, quando assumimos, o Ministério Público Federal, juntamente com a Polícia Federal, em uma ação conjunta, falaram: pare. Recomendação: não vá adiante. E hoje nós estamos trabalhando nesse sentido. Se me perguntar, Pimenta, telespectador, qual a maior dificuldade que eu encontrei na gestão, eu vou falar: essas grandes obras. Porque até hoje nós estamos tentando desatar o nó. Viaduto, chamei a responsabilidade para a prefeitura. De 95 milhões que o governo federal teria que repassar, repassou 65. A Egesa, a Canter, empresas que prestaram o serviço lá, abandonaram a obra e foram embora. Levaram todos os processos. Estamos resolvendo para não ter que devolver. Fomos no DENIT. E aí o DENIT quebrou esse acordo ao fazer com que a marginal passasse para o Estado. Quebra de contrato.
Hoje, junto com o DENIT, estamos trabalhando junto para ajudar naquilo que o município puder fazer. A caúla parecia algo interminável. Há mais de 11 anos para concluir aquela obra. Paralisada, dinheiro no caixa, tem dinheiro no caixa. E assim foi. Conseguimos resolver, a empresa retornou, obra concluída, obra entregue, obra que não é do doutor Mauro, não é tua, não é de nenhum candidato, é do senhor e da senhora. E assim nós estamos trabalhando. Com essas dificuldades, e vocês nunca viram o doutor Mauro falar nada. Porque o doutor Mauro só quer resolver. Só quer resolver. O doutor Mauro não quer mais nada, não. Veja a questão da rodoviária. Fala aí, deixou dinheiro da rodoviária? Deixou. Terreno alheio. Quantos condomínios, empreendimentos que não estão aí largados? Largado. E na nossa gestão, tudo que iniciou está sendo encerrado. Por favor. Candidato prefeito da cidade, eu quero criar aqui em Porto Velho a secretaria só para licitação, que é para a gente evitar dos empresários picareta, dos empresários apadrinhado de partido, que vem aqui, ó, e começa a obra e não termina. O senhor tem feito, sim, eu não disse que o senhor não fez nada aqui não, mas as grandes obras de Porto Velho não se terminam. A rodoviária de Porto Velho, população, é minha obrigação. Eu estou 28 anos ali. Eu irei comprar o terreno. Ora, aqui comprou terreno para abrir a 7 de setembro, para abrir a Pinheiro Machado. Eu irei construir a rodoviária ali, que é a única capital que não tem uma rodoviária decente. A única coisa que tem decente ali é as pessoas que trabalham. O viaduto eu irei chamar o governador. Eu irei ajudá-lo a terminar esses viadutos. É em rodovia federal, mas é dentro do município de Porto Velho. A Vieira Caúla a gente não consegue andar nela. Quem mora de um lado não consegue ultrapassar para o outro. Não sei se foi falta de engenharia, o que aconteceu? Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Candidato, 1 minuto para a réplica. Pimenta, só vou te fazer uma observação aí. Nas grandes cidades você não faz contorno ali na Caúla, porque no dia que nós fizemos a obra para entregar, alguém quebrou ali. Um motoqueiro foi fazer o contorno, o que deu? Acidentou e foi a óbito. Então aquilo é engenheiro de tráfego que estuda e eles estão capacitados para isso. E nós temos trabalhado muito nesse sentido de fazermos. Rodoviária, o governo do estado agora tem uma área. Eu vejo falando lá do Aeroclube. Aeroclube, área da União, aonde pousam os aviões. Nós tivemos que comprar uma área para preparar a mudança do Aeroclube para aquele outro setor. Nós vamos ter muito tempo para debatermos tanto assunto que tem hoje emperrado na prefeitura. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio de mais um candidato que fará a pergunta nessa primeira rodada desse bloco. Quem pergunta, candidato Roberto Sobrinho. Candidato, para quem o senhor pergunta, por favor? Para quem eu posso perguntar? Já responderam Léo Moraes, Roberto Sobrinho, Pimentel e Mauro Nassif. Resta Ribamar, Pimenta de Rondônia, Wildon. Para quem o senhor pergunta? Vou perguntar ao doutor Hildo. O senhor tem 30 segundos, por favor. O doutor Hildo já relatou aqui a sua experiência com relação à área de saúde. Quando nós administramos Porto Velho, nós colocamos a maternidade para funcionar, construímos várias unidades de saúde, as UPAs, o centro de especialidades, centro de reabilitação, um conjunto de ações que sem dúvida melhorou a qualidade do serviço no nosso município. Eu gostaria de perguntar ao doutor Hildo se ele for, qual a proposta dele para botar para funcionar o posto de saúde lá do bairro Três Marias. 3 minutos, candidato. Meus amigos, meus caros eleitores, nós não podemos tratar a saúde de forma individualizada e reduzir. O problema da saúde do município de Porto Velho é um posto de saúde. Um dos grandes problemas da saúde que diz respeito ao município
de Porto Velho é justamente a questão da atenção básica. E a principal ação de atenção básica é o Programa de Saúde da Família. O Programa de Saúde da Família, em Porto Velho, atende aproximadamente, no máximo, 50% da população. O PSF, candidato, ele é fundamental na prevenção. Quando o PSF funciona, nós temos uma população mais saudável. Nós temos uma população que não vai desenvolver determinadas doenças porque detectadas anteriormente. Como, por exemplo, é através do PSF, do Programa de Saúde da Família, que se pode detectar o caso de um hipertenso, por exemplo. Se esse hipertenso não for tratado, no futuro ele vai acabar desenvolvendo um acidente vascular cerebral, um AVC. Isso é uma consequência natural. E esse tipo de ação deve detectar esse tipo, situações como essa, diabetes, entre tantas outras, e tratar esse paciente, tratar essa pessoa de forma preventiva, de forma que ele não venha a impactar ainda mais, com maior custo, com maiores recursos públicos, através de uma doença que poderia ter sido tratada anteriormente. Isso é um princípio básico de administração. Nós temos que prevenir. O custo de um medicamento, o custo de um remédio para pressão alta é muito baixo. Vai custar aí R$10, R$20, R$5. É muito mais barato a atenção básica, é muito mais barato se atuar preventivamente do que corretivamente. E é isso que eu venho observando, não só nas suas duas administrações do passado, como na administração atual. Na verdade, o poder público em Rondônia, em especial em Porto Velho, não tem concedido a atenção necessária, a atenção que a população merece. Ademais, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, as UBSs, as próprias equipes de PSF, na maioria dos casos, incompletas e insuficientes. A nossa população tem sido muito castigada. A maternidade que foi criada na sua gestão precisa, mas aí já não é mais sua responsabilidade, de uma ampliação urgente. Hoje ela é absolutamente insuficiente e eu observo investimentos mínimos ocorridos especialmente na última gestão. Isso precisa ser revertido. A população de Porto Velho merece respeito, tem direito a ser respeitada e atendida. Nós deixamos o Programa de Saúde da Família com mais de 70% de cobertura no município. Nós ampliamos e muito isso. Eu me lembro que em 2004 a população falava que faltava remédio nas unidades. Na nossa administração não tinha mais isso. Hoje está faltando dipirona nas unidades. Na nossa época eu dizia que ia botar o raio-x para funcionar. E botamos o raio-x e ampliamos as UPAs. Hoje eu fico muito triste quando eu escuto a população e vejo nas manchetes policiais o que acontece principalmente na UPA da Zona Leste, com aquela confusão toda lá por falta de profissionais da área de saúde. A maternidade me deixa muito triste, porque eu recebi muitos prêmios pelo trabalho, pelo parto humanizado desenvolvido lá. E hoje eu fico ouvindo pelas manchetes policiais que até menino está sumindo lá da maternidade. Eu vou... Se a população me der a oportunidade de ser eleito, vou criar mais uma UPA. Como eu já fiz duas, nós vamos fazer mais uma UPA na Zona Norte. Por quê? Nós vamos descentralizar o atendimento da Sul e da Leste com uma aqui na Zona Norte. Agora, candidato, o senhor não respondeu. O senhor vai botar ou não vai botar para funcionar o posto de saúde lá do Três Marias? Candidato, eu insisto na preocupação que nós temos que ter com o assunto inteiro, com o macro e não com o micro. O problema da política em Porto Velho é que os administradores, na maioria dos casos, se preocupam tão somente com detalhes, são ações ligadas à velha política e isso tem que acabar. Nós temos que assumir compromissos com a população que podem e devem efetivamente ser cumpridos. Esta questão da saúde é a maior preocupação, a maior reclamação das pessoas de Porto Velho, de todos os habitantes, em especial com relação à prefeitura. Pesquisas indicam, mais de 50% das pessoas de Porto Velho indicam a falta de um atendimento de saúde adequado como o maior problema. Isso tem que ser resolvido e o prefeito tem que pegar este assunto e resolver de uma vez por todas. É o que a população de Porto Velho espera e precisa. As torcidas organizadas que estão aqui na sede da Rede TV, já estamos quase às 11 da noite, está todo mundo aí animado
também acompanhando no telão o debate junto com o pessoal de casa, através da Rede TV, do Canal 25, da Rádio Globo, também da Rádio Educadora Extrema, no Distrito Extrema, e ainda também pelos sites, os portais que acompanham esse debate ao vivo, SGC Eleições 2016. Tá aí as bandeiras, as torcidas, o pessoal que está acompanhando ao vivo nesse momento pelo telão. Muito bem, vamos dando sequência, agora é a segunda rodada, tudo de novo. Os candidatos fazem novamente as suas perguntas com temas livres. Vamos ao sorteio do candidato. Candidato que começa perguntando nessa rodada, candidato Roberto Sobrinho. Candidato, para quem o senhor pergunta, por favor? O doutor Mauro. O senhor tem 30 segundos, candidato. Doutor Mauro, eu sou da opinião, e o senhor sabe que você tem todo o meu respeito, de que prefeito foi feito para resolver problema e não criar problema. O senhor, quando assumiu, entrou com a proposta de acabar com o monopólio do transporte coletivo em Porto Velho. Que era um monopólio, eu nem sei se isso existe, mas esse era o seu discurso. Como é que o senhor explica? Que eram duas e agora só é uma. Era um contrato juridicamente perfeito e agora é um contrato precário. Como é que você vai resolver isso? Candidato, só tem 3 minutos, por favor. Roberto, candidato, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. O gestor numa prefeitura não pode ser refém do ônibus, não pode ser refém do lixo. Prefeitura há 20 anos refém. Eu não consigo entender, candidato, telespectadores, ouvintes, como a empresa que nunca recolheu qualquer imposto. Qualquer cidadão comum que tiver um imóvelzinho tem que recolher teu IPTU, que tiver um comérciozinho teu ISS. As empresas não recolhiam nada para os cofres. E você mexer com esses cartéis, ônibus, lixo, só se tu tiver coragem. Você não pode estar preso a ninguém. E foi isso que nós fizemos. Derrubamos através da justiça 25 ações judiciais. Não foi fácil. Abrimos o processo. Hoje são 2 empresas que estão aí. E são temporárias, porque o processo definitivo vem agora, a licitação definitiva. Eu não tenho dúvida que essa mudança trouxe prejuízo para alguém. Trouxe prejuízo, que alguém, para ficar aqui há 20 anos, tinha que estar facilitando. Acabou, pessoal. Quem tem que mandar na nossa cidade é o povo de Porto Velho. Não são empresas que mandam aqui. E assim é que a gente tem feito na nossa gestão. O que eu posso falar disso? Eu ouvi agora há pouco, candidato, se eu falar que o senhor não tinha controle sobre a Endur. Uma empresa. E quem indica o presidente é o prefeito. Se eu não tiver controle sobre uma empresa do município, eu não sou capacitado para gerenciar nada em Porto Velho. Me envergonha eu ter que ouvir isso. Porque o meu presidente da Endur, ele tem que sentar e tem que passar tudo que está acontecendo e o que vai acontecer. A mesma coisa é no ônibus. E hoje está andando. Tá bom o transporte, pessoal? Não tá, não. Mas melhorou, mas não tá bom. As pessoas esperam 1 hora, 1h20. Isso vai acabar. E é isso que nós estamos cobrando. Coragem, coragem, coragem. 1 minuto, candidato. Quando o senhor foi para a Polícia Federal sob vara, foi porque um secretário seu fez coisa errada. Quer dizer que você concorda com isso. Você foi sob vara para a Polícia Federal, ou seja, foi preso. Eu quero dizer o seguinte, na questão do transporte, esse papo de que o povo é que saiu ganhando é conversa. Tinham 180 ônibus rodando, agora só tem 100. Tinham 2 empresas que trabalhavam,
Agora só tem uma. E criou um prejuízo. Sabe quem ganhou com essa história? Quem ganhou foi um abacaxi, 300 servidores que essa sua atitude provocou para os trabalhadores do transporte coletivo. Eu quero dizer o seguinte, se eu tiver a oportunidade de governar essa cidade de novo, nós vamos reestruturar esse sistema do transporte e nós vamos recontratar todos esses trabalhadores que injustamente, que anos e anos trabalharam no setor do transporte coletivo e injustamente agora foram demitidos. E como é que você me explica que você falou em nome do povo? Ora, a concessão tinha decisão judicial que essas empresas poderiam trabalhar. Aí você chama um amigo seu, monta uma empresa, começa a trabalhar e você vem falar em nome de povo aqui. Me parece que esse negócio está um pouco errado. E a população candidato. Tem que saber disso. Obrigado, candidato. Candidato, 1 minuto. Eu pensei que eu estava num debate, não num circo. Isso aqui é um circo. Eu preso? Tá brincando comigo? Eu tô preso? Quando a polícia esteve lá, Roberto, sabe o que ela queria saber? Por que a prefeitura liberou o alvará para o Euro, para o hospital Pimentel? Para isso. Preso. Falar que Porto Velho hoje tem 100 ônibus. Isso é brincadeira, pessoal. Isso é brincadeira. Pensei que eu tivesse num debate sério. Quero parabenizar a TV, mas fazer parte disso é brincadeira. Hoje Porto Velho tem 170 ônibus circulando. Porto Velho até então tinha 112 ônibus. Vamos trabalhar com seriedade e principalmente coragem. Candidato, 1 minuto. Já foi a tréplica? Já foi. Ok. Mas se quiser... Já foi a tréplica, perdão. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio do próximo candidato, que faz agora a pergunta com tema livre, doutor Hildon. Candidato, quem o senhor escolhe para a sua pergunta? Por favor. Escolho o candidato Pimentel. O senhor tem 30 segundos, por favor. Doutor Pimentel, o senhor foi secretário de saúde tanto do município de Porto Velho quanto do estado. O senhor conhece, como ninguém, as nossas dificuldades da saúde e as deficiências do atendimento de saúde em Porto Velho. O senhor sendo eleito prefeito, candidato Pimentel, o que o senhor faria para modificar o atual estado de coisas? Foi pedido um direito de resposta e está sendo analisado pela nossa banca. São advogados convidados pelo programa. Candidato, por favor, 3 minutos para a sua resposta. Obrigado pela pergunta. Afinal de contas, já fui secretário de saúde da capital por 2 vezes, 8 anos, de 2 prefeitos de partidos diferentes. Também geri um sistema, um projeto do Banco Mundial de 100 milhões de dólares de reestruturação da saúde indígena da população aldeada desse país. 3.000 aldeias, 270 etnias diferentes, 500 mil índios. E também, por último agora, aos 4 anos, completando quase 4 anos, fui secretário de saúde do estado com muita honra, onde nós implementamos medidas, e aqui quero fazer um registro. O próprio promotor da saúde, que ainda fiquei alguns dias trabalhando, foi uma das pessoas que me honrou com a indicação também, referendando a indicação para o governador do estado. E eu trabalhei lado a lado com o Ministério Público, os promotores, com o Tribunal de Contas, após uma operação da Polícia Federal no sistema de saúde estadual. E nós conseguimos deixar toda uma organização, avanços como o transplante de rim, o transplante de córnea, as cirurgias bariátricas que antes não eram feitas, cirurgias urológicas, 120 novos leitos de UTI, o SAND, o Serviço de Atendimento Domiciliar. Também implantamos um novo pronto-socorro no estado em Cacoal, o novo Euro. Implantamos também a nova Policlínica Oswaldo Cruz. Implantamos também o novo serviço do câncer, o câncer que maltrata, que corrói a todos. Implantamos o novo centro de tratamento de câncer em Cacoal. O município, ele tem que se focar na atenção primária como porta de entrada do sistema. Fortalecer
ao programa de saúde da família, cuidando dos programas básicos de vacinação infantil e adulto, olhando o diabético e o hipertenso, olhando a prevenção do câncer de colo de útero. O câncer que mais mata nossas mulheres não é o de mama, é o de útero. Olhando a prevenção contra as doenças cardiovasculares, acompanhando o diabético e o hipertenso. Olhando o pré-natal, para que façamos uma diminuição das gravidez de alto risco. 3.500 partos por ano, o hospital de base realiza partos de alto risco e 50% por a paciente estar com infecção urinária que poderia ter sido detectado no pré-natal. E ainda mais, nós entendemos que a porta das emergências tem que ser organizadas para atender na força máxima, como as UPAs já funcionaram quando eu entreguei, eu ajudei a construir, eu fui pro chão das UPAs raspar tinta para inaugurar. Eu fui e cuidava com zelo, com firmeza, com dedicação. Saúde se faz com respeito às pessoas, com firmeza e dignidade. E é isso que a população está ouvindo das nossas propostas, nas casas, nas mangueiras, na frente das casas. A confiança que nós pactuamos nunca será quebrada. Obrigado, candidato. 1 minuto para a réplica, candidato. Candidato, concordo com suas afirmativas e acrescento. A questão do saneamento básico é fundamental para se enfrentar a questão da saúde em Porto Velho. Porto Velho tem menos de 2% de saneamento básico, de tratamento de esgoto. Porto Velho figura em último lugar dentre todas as capitais brasileiras, em vários aspectos, em especial a questão do tratamento de água e do tratamento de esgoto na distribuição de água. Porto Velho precisa enfrentar essa questão. Porto Velho é uma cidade com 102 anos de criação e ainda hoje, em pleno século XXI, nós temos crianças morrendo de disenteria, provocadas por doenças associadas à falta de tratamento de água. Porto Velho tem que tomar uma atitude urgente. Eu apenas não concordo, candidato, que nós devamos continuar esperando ad eternum pelo poder público. Nós temos que agir imediatamente através de outros instrumentos. Candidato, 1 minuto, candidato, para a réplica. Eu deixei para a tréplica propositalmente, porque nós já tínhamos discutido aqui anteriormente sobre rede de água, esgoto, que o governo do estado está fazendo após ter herdado uma herança do outro governador de processos mal feitos, condenados pelo TCU, que o governo Confúcio teve que readequar, reformular essas grandes obras de água e esgoto feito pela CAERD, onde o governo deu uma contrapartida milionária para poder o município de Porto Velho ser contemplado com 100% de água tratada até o final de dezembro do ano que vem e 50% da rede de esgoto. E nós vamos buscar o restante que faltar para a rede de esgoto completar 100% a cidade de Porto Velho, a parceria com o governador Confúcio Moura. E vamos estar tratando dos royalties das 2 hidrelétricas como forma de buscarmos um valor significativo junto ao BNDES para fazer 100% da etapa útil que precisa o município que eu amo, o município que eu nasci e o município que me criou. Candidato. Muito obrigado, candidato. Na rodada anterior, o candidato Mauro Nazif, a assessoria dele fez um pedido de direito de resposta contra o candidato Roberto Sobrinho. A nossa banca, os nossos convidados concordaram e concederam o direito de resposta para o candidato Mauro Nazif. Ele terá 1 minuto no final dessa rodada, antes de terminar o nosso bloco. Nós vamos dando sequência com o sorteio dos candidatos. Quem faz a pergunta agora, candidato Mauro Nazif. Candidato, para quem o senhor faz a pergunta, por favor? Eu vou fazer ao candidato Hildo. Candidato. Qual candidato, por favor? Hildo. Hildo. Pois não, 30 segundos. O que você faria para garantir transparência na seleção das famílias para o programa Minha Casa Minha Vida? Bom, em primeiro lugar, antes da transparência, eu trataria essas famílias com mais dignidade e respeito, buscando encaminhar o processo de seleção, não expondo essas pessoas a dias e dias sob sol e chuva, como tem acontecido recentemente, e, a meu ver, candidato, me desculpe a franqueza, mas de forma vergonhosa.
Essas pessoas passaram dias e dias acampadas e justamente ainda no momento, para complicar a situação delas, no momento de uma friagem em Porto Velho. Eu faria inicialmente a seleção dessas pessoas através de um portal de internet, onde essas pessoas apresentariam seus requerimentos e encaminhariam seus documentos via internet, candidato. Eu acredito que assim nós trataríamos vocês, as nossas pessoas de Porto Velho, com mais dignidade e com mais respeito. A partir daí, o poder público teria oportunidade de analisar e selecionar essa documentação, efetivar cruzamentos de dados, cruzamentos de filiação, cruzamentos de casamento. Tudo isso poderia ser resolvido de forma muito mais transparente e eu diria até, candidato, de forma mais humana, de forma mais justa e de forma mais respeitável, do que submeter a humilhação dessas pessoas dormirem na rua e passarem o dia inteiro na rua sem qualquer estrutura, segurando a fila para conseguir uma senha. Isso eu, na minha gestão como prefeito, não faria jamais e não permitiria que secretário nenhum do meu governo agisse dessa maneira. Então, nós estamos em plena era da tecnologia e é inaceitável que se recorra a métodos de séculos e séculos atrás, de uma fila indiana, até o nome da fila indiana remete a uma situação de subdesenvolvimento. Então, candidato, eu acredito que faltou administração, faltou gestão, faltou competência para conduzir esse processo. Evidentemente, nós temos que ter um cuidado muito grande na seleção. E essa seleção, as pessoas não precisam, candidato, entregar os documentos em mãos. Nós temos N instrumentos via web para resolver essa situação. Um simples portal, e até quem não tem acesso à internet em casa, pode recorrer a uma lan house, seria muito mais humano, muito mais justo, muito mais democrático. Esse é o meu pensamento respondendo à sua pergunta. Candidato, um minuto. Nós agora estamos fazendo um cadastramento. O que nós observamos? Que em muitas das entregas das moradias, pessoas que tinham um poder aquisitivo diferenciado, pessoas que tinham renda acima daquilo que determina a lei das moradias do programa Minha Casa Minha Vida, programa pessoas que tinham CPFs, 2, 3 pessoas estavam recebendo moradia. Suspendemos tudo. Porto Velho tem uma demanda de moradia enorme. E através desse sistema integrado, informatizado, que nós hoje temos na Secretaria, nós visualizamos isso. É assim que nós estamos querendo dar casa para quem precisa. Tem que humanizar? Vamos humanizar. Mas hoje, casa para quem precisa. Um minuto, candidato, para a tréplica. Candidato, se o senhor tem um sistema informatizado para analisar essa documentação, eu fico estarrecido, porque a situação da sua gestão é muito pior do que eu imaginava. Então é por pura maldade, por pura falta de respeito com aqueles milhares de pessoas que o senhor permitiu que elas ficassem acampadas na rua, em via pública, candidato. Pelo amor de Deus, eu imaginei que a prefeitura não tivesse um sistema informatizado e tem um sistema informatizado. Eu estou verdadeiramente chocado, indignado com a forma como o senhor tratou essas pessoas. Eu fico sem palavras, candidato, sem palavras, porque isso poderia ter sido resolvido de forma muito mais fácil. Confesso que pensei, fiz um juízo de que achei que o senhor estava querendo fazer política com a dificuldade daquelas pessoas, que o senhor queria vê-las na rua, enfim. Mas eu realmente fico chocado em saber que o senhor tinha o sistema e não utilizou. Obrigado, candidato. Soltei demais o candidato que vai fazer a pergunta. Quem pergunta é candidato Pimenta de Rondônia. Candidato, para quem o senhor faz a pergunta, por favor? Vou fazer a pergunta para o candidato Roberto Sobrinho. 30 segundos, candidato. Roberto, tem uma crise mundial que está atrapalhando a vida de muitos. Eu digo que só não tem crise nos cofres da Prefeitura de Porto Velho. Mas, Roberto,
A juventude nossa, que está desempregada, falta emprego. O que é que você vai fazer, Roberto, se você for eleito, para gerar emprego e renda em Porto Velho? É importante que, já foi dito aqui, a questão dos ciclos de desenvolvimento pelo período que já passou, não só a capital, como todo o estado. Nós tivemos recentemente o ciclo do desenvolvimento que trouxe o desenvolvimento das hidrelétricas. Só que, ao término das hidrelétricas, uma parcela significativa dos trabalhadores foram embora, acompanhando as outras obras pelo país, e uma parcela ficou. E essa parcela que ficou sem uma alternativa de geração de emprego e renda. E eu quero dizer, Pimenta, por mais que você tenha dito em vários pronunciamentos seus que eu já ouvi, essa questão do peixe, que o pescador não pode chegar lá na eclusa, lá, não pode chegar lá embaixo, eu quero dizer o seguinte, que nós temos um projeto de geração de emprego e renda para o município de Porto Velho, utilizando os lagos das hidrelétricas. Quando eu estava administrando Porto Velho, nós praticamente estávamos concluindo um plano junto com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Ministério da Pesca e a Santo Antônio Energia. E o objetivo era gerar um grande polo de produção de peixe nos 2 lagos. Ou seja, com capacidade de gerar 4.000 postos de trabalho. Nós sabemos muito bem hoje que existe uma marca que é a Amazon Fish, peixe da Amazônia, que seja na Ásia, seja na Europa, essa marca é muito bem aceita. Mas quando eles vêm ao Brasil, vêm à nossa região, querendo comprar, eles não querem comprar 1 tonelada, eles não querem comprar 2 toneladas, eles querem comprar grandes quantidades. E Rondônia hoje já é um grande produtor de peixe. Se nós aliarmos já a produção que existe no estado com a produção de peixes a partir do Lago das Hidrelétricas, criando um novo ciclo de desenvolvimento, nós aumentaremos em muito a escala, ou seja, a quantidade de produtos e, sem dúvida nenhuma, nós teremos uma perspectiva de levar esses produtos para o mercado internacional. Este é apenas uma proposta concreta que, se caso a população do meu município me der a oportunidade, mais uma vez, em administrá-lo, vou colocá-lo em prática. É muito fácil você filosofar, falar de teoria, que aqui tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente precisa apresentar questões muito concretas, muito objetivas, e eu estou apresentando uma proposta muito objetiva. Produzir peixe no Rio Madeira, que é o de mais belo que a natureza já nos deu. 1 minuto, por favor, para a réplica. Candidato, essa sua proposta é boa. Mas eu pretendo gerar emprego e renda em Porto Velho, combatendo primeiro a evasão de divisa que existe aqui na produção. Nós temos que industrializar os alimentos. Aqui se produz o arroz e o feijão e vai para fora e depois retorna. Então, nós temos que industrializar principalmente os alimentos que são produzidos aqui em Porto Velho. Veja a população que aqui nos grandes supermercados, a melancia, o abacaxi e a banana, eu faço um exemplo do milho de pipoca, ele vem de fora. Toda vez que você compra um produto de fora, você está mandando o nosso dinheiro, o dinheiro dos contra-cheques dos servidores, porque essa é a economia de Porto Velho, para fora. E aí a população fica aqui desassistida, 10, 15, 20 dias sem dinheiro. Nós industrializando aqui, nós vamos ter dinheiro. Gerar emprego com turismo também. Você, candidato, arrumou a estrada de ferro, só faltou botar o trem para funcionar, para gerar emprego e renda. Eu quero fazer isso. Nós vamos gerar emprego e renda para a nossa juventude, porque nós temos muito jovem com DR, doutor e o canudo na mão e está desempregado. Candidato, 1 minuto para a réplica. Você falou muito bem quando lembrou da estrada de ferro, é a questão do turismo. Essa também é uma outra alternativa para a geração de emprego e renda na capital. Por exemplo, lá na área do Aeroclube, nós havíamos viabilizado uma emenda de 20 milhões de reais e foi disponibilizado na Caixa Econômica mais de 9 milhões de reais. Infelizmente, o atual gestor, ele perdeu esse recurso voltou para Brasília. E lá era para ser construído um centro de multi-eventos, para o Flor do Maracujá, eventos religiosos, a Expovel. E este centro de multi-eventos, ele tem a capacidade de atrair turistas para o nosso município. Lamentavelmente, o atual gestor não deu sequência, eu acho que porque o projeto era do Roberto Sobrinho, então eu não vou fazer mais nada. Porque ele já falou aqui eu fico feliz que você tenha dito que tinha 250 milhões lá no caixa lá, mas você tem que dizer que eles não foram, não tinha R$1 embargado, ou seja, a justiça não lhe impediu de usar. Você não usou foi porque não quis, foi porque o Roberto Sobrinho arrumou esse dinheiro. Vamos ao sorteio de mais um candidato que fará mais uma pergunta com tema livre nesse bloco, nessa rodada. Candidato Léo Moraes, quem faz a pergunta agora, para quem o senhor pergunta? Quem que eu posso perguntar?
Para quem eu posso perguntar aí? Já responderam Mauro, Pimentel, Hildon e Roberto. Então vou perguntar ao Ribamar. Ribamar. Isso. O senhor tem 30 segundos. Candidato, eu sempre fui um entusiasta, sempre fui um dos provocadores para discutirmos mobilidade urbana, a lei nacional, a questão das nossas calçadas. O que de fato o senhor pretende fazer para alavancar o direito de vir na nossa capital? Candidato Léo, parte da sua pergunta você próprio já respondeu na sua afirmativa. Primeiro que tudo, a questão da mobilidade urbana, que se confunde um pouco com a questão de trânsito. Primeiro, nós temos que padronizar as nossas calçadas, nós temos que criar ciclovias e ciclofaixas, nós temos que ter a acessibilidade para o cadeirante da nossa calçada. Um problema simples, mas de uma importância grande demais, que nem parece estar ligado à mobilidade urbana, é a questão da boa arborização da nossa cidade, com árvores frondosa, que dê uma boa copa, que dê sombra, para que o nosso povo possa caminhar mais na sombra, uma vez que nós temos um clima muito quente, a temperatura muito alta. Se nós tivéssemos uma cidade bem arborizada, o povo que dispensa o transporte coletivo e muitas vezes vai andar a pé, ele teria muito mais facilidade andando na sombra e debaixo das árvores. Mas muitas outras coisas, por exemplo, melhorar o transporte coletivo de massa, no caso dos ônibus, mas estimular também a questão da bicicleta, com ciclovias, fazer com que o povo deixe o seu carro em casa e passe mais a usar as bicicletas, passe mais a usar o transporte, realmente o transporte coletivo. Porque enquanto você faz isso, você tira muitos carros, diminui a poluição, dá mais condições das pessoas se irem até fazendo um exercício, andando de bicicleta, e tantas outras coisas que nós podemos melhorar a mobilidade urbana na nossa cidade. Eu, particularmente, Léo, vou incentivar muito a questão das ciclovias. Vou fazer tudo para criar ciclovias, e talvez ali nos sinais também, melhorando ainda um pouco. Há um perigo muito grande entre motoqueiro e os motoristas de carro, e criar uma faixa ali na frente, perto do sinal, somente para o motoqueiro, como temos em algumas cidades do Brasil e aqui em Ji-Paraná também. Isso tudo são medidas que a gente pode tomar para ir melhorando a mobilidade urbana. Infelizmente, me falta tempo hábil para tratar sobre tudo isso e também sobre a integração dos setores da administração pública. É muito claro que o Código de Posturas de Porto Velho é antigo, da década de 70. O plano diretor também. A expansão urbana que nós devemos trabalhar da mesma maneira. Nós temos que gerar acessibilidade para os deficientes, sim. Nós temos que acabar com o monopólio que agora ou rasga o dicionário ou a gente realmente acaba com o monopólio e dá oportunidade para várias empresas se instalarem em Porto Velho. É caso sabido que as pessoas não são respeitadas. Isso deságua, sabe o quê? É a capital que mais mata proporcionalmente no nosso país. Vai desaguar em saúde pública. O Hospital João Paulo, que é a herança da usina de Samuel, ele tem atendido, em vez de média e alta complexidade, fraturas e traumas acarretados pelo nosso direito de ir e vir, que está alijado. Nós estamos sem possibilidade de debater com profundidade o que é mobilidade urbana e respeito a vocês.